Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento para esse sábado, dia 13 de dezembro. Um dia que eu separei 10 partidas para a gente conversar. Oi, deixa eu invadir esse vídeo rapidinho, porque eu tô vindo do futuro, agora que eu sei que o Flamengo se classificou contra o Cruz Azul para pegar o Pirâmides. Então, nesse momento, eu já sei quem classificou. Durante aquela gravação, ou a gravação que você está assistindo, o jogo do Flamengo não tinha acontecido. E como ele foi marcado para sábado, eu não quero deixar de comentar sobre esse jogo. Se tivesse passado o Cruz Azul, a gente não ia ter tanta expectativa, mas como passou o Flamengo, temos essa expectativa de um jogo às 2 horas da tarde no sábado. Provavelmente vai ser o primeiro jogo ali do... Não vai ser o primeiro jogo do dia, mas ele vai estar encaixado ali, então eu quero falar dele primeiro, para depois a gente passar para os nossos jogos do dia. O Flamengo a 1,28 contra o Pirâmides. Eu, sinceramente, não compro essa cotação do Flamengo. Olhando assim pré-live, não tem nada a ver com torcer contra, torcer a favor, tem a ver com o risco envolvido. A gente viu no jogo contra o Cruz Azul como o jogo pode ser dinâmico, e a gente tem visto sempre agora nos últimos dias de Champions, né? Não necessariamente uma equipe vai conseguir traçar o seu caminho do início ao final do jogo com uma tranquilidade tão grande como a odd diz. Você tem, por exemplo, exemplos recentes, tá na sua cabeça, memória fresca. Barcelona contra o Frankfurt. Barcelona teve que tomar um gol e depois virar. O Bayern de Munique contra o Sport teve que tomar um gol e depois virar. A odd do Bayern era mais ou menos essa daqui do Flamengo. O Bayern chegou a bater acima de 4 para poder vencer o seu jogo. Então, quando você olha para o resultado final, fica uma sensação de que o jogo foi mais fácil do que ele de fato foi. Então eu não gosto dessa cotação. O Flamengo começou pressionando contra o Cruz Azul, marcando pressão de fato, isso atrapalhou a saída de bola do Cruz Azul, mas o gol do Flamengo veio no erro individual do Cruz Azul. Foi um erro forçado pelo Flamengo? Foi, mas veio de um erro individual. E aí você pensa num Pirâmides que, na minha opinião, não é um time besta. A gente tem mania de achar, mas é um time do Egito e tudo mais. Vamos dar uma olhada nas campanhas do Pirâmides. Eu vou mostrar para você aqui como é que tem sido o time do Pirâmides no Egito. Vou pegar aqui a Premier League do Egito, ó. Nesse momento nós estamos na 13ª rodada, já teve algum aqui que disputou, e o Pirâmides vai na frente do Al-Ahly, que é o principal time do Egito. Inclusive, se você pensa em futebol africano, você vai pensar no Al-Ahly. O Al-Ahly a gente costuma chamar ele de Real Madrid da África. Você vê a quantidade de título que ele tem. E o Pirâmides, nessas últimas temporadas, tem conseguido desbancar o Al-Ahly. Se você pegar aqui 2024-25, ele ficou aqui na segunda colocação, 23-24 segunda colocação, ou seja, está sempre ali martelando. Ainda é uma pedra no sapato, não chega a ser um time que vai deixar o Al-Ahly comendo poeira, mas se você está conseguindo bater de frente com o Al-Ahly nessa quantidade de temporadas, ano após ano, chegando cada vez mais próximo da pontuação, uma hora você vai acabar passando. E com isso, você acaba tendo uma divisão de importância do cenário do Egito. Então, quando você pensa, no Egito só tem o Al-Ahly, hoje em dia, não mais. O Al-Ahly, né? O Al-Ahly, não sei se é assim que pronuncia. Então, deve-se um pouquinho do respeito, na minha opinião, para essa equipe. A gente pode dar uma olhada também nos jogadores. Vamos ver se tem alguém conhecido. Tem o Everton, que é um brasileiro por aqui. Vou ver se eu consigo ver pelo valor de mercado. Fiston Mayele, vou dar uma olhada nesse atacante aqui. O Ibrahim Blatchouré. Aí você tem mais 2 jogadores aqui aparentemente caros. Youssef Obama. Esse aqui, eu tô pegando pelo valor de mercado, tá? Pra gente ver onde jogou e tudo mais. Óbvio, a gente não tá falando de uma equipe extremamente conhecida. A gente não tá falando de jogadores extremamente conhecidos, tá? Então a gente só tá dando devido respeito para essa equipe. O atacante jogou basicamente aqui na África, né? É um dos jogadores mais caros, o atacante. Não faz gol há 9 jogos. Isso é bom pro Flamengo, muito bom. Esse aqui é o Ibrahim Blatchouré. Esse é um meio-campista. A gente tem aqui um gol marcado na Premier League do Egito recentemente, algumas assistências. Também jogou aqui no Vitória de Portugal, foi o principal time que ele jogou. Outro jogador caro, já tá bem mais idoso. Não, tá no 29, tá com a cara, a lataria do menino
Olha, deixa eu ver se dá pra gente ver. Olha, rapaz do céu, o moço tá velho. 29 aninhos. Jogou somente também aqui, aparentemente, em times não tão conhecidos. Também não é um jogador de muito goleador. Enfim, se a gente for pegar pelos jogadores, né, a gente vai acabar deixando essa cotação do Flamengo talvez até mais baixa. Mas vamos ver aqui os goleadores da equipe, ó. Na Premier League do Egito, o Hamdi é o principal, Mustafa Zico tem um nome interessante. Vou pegar na temporada passada. Foi o Ibrahim Adel, que foi o artilheiro junto com o Mayele que a gente viu. Vamos lá, ó. Então esse aqui tem 29 anos, só jogou no Pirâmides, jogou também no Zamalek, que é outro time também muito conhecido, e fez gol recentemente pela seleção do Egito. Isso aqui já é jogador da seleção do Egito, um pouquinho melhor. O Mustafa Zico teve 2 gols marcados recentemente, também não jogou em times tão conhecidos, e aqui o Ibrahim Adel também marcou recentemente, agora foi transferido para o Al Jazeera, então já não está mais na equipe do Pirâmides. O que eu quero trazer aqui para você? Existe uma possibilidade desse jogo flutuar, mas existe também a possibilidade do Flamengo começar o jogo com aquela marcação do início, até porque ele vai ter um tempinho para descansar agora, aquela marcação contra o Cruz Azul. Se isso acontecer, a gente vai explorar uma estabilidade do preço do Flamengo ou até mesmo um leper equipe em campo do Pirâmides. É o que eu pretendo fazer, tá? Eu quero usar o momento onde o Flamengo está bem no jogo para poder me posicionar. E é nítido quando o Flamengo fica mal no jogo. O Flamengo, quando recua, ele é um recuo para poder chamar o adversário para cima. Vocês perceberam isso. Isso libera um pouco mais de espaço. Porém, contra o Cruz Azul, eu vou pegar aqui o jogo no gráfico para você prestar atenção. Contra o Cruz Azul, depois do recuo do Flamengo, a gente consegue ver o gráfico do Cruz Azul não tão alto, porque o Flamengo de fato defende muito bem, mas a saída do Flamengo da pressão do Cruz Azul não era bem feita. O Flamengo estava mais displicente, dando chutão para frente, esse chutão para frente não era progredido com jogadas. O Bruno Henrique não conseguia dominar essa bola, o Arrascaeta não conseguia dominar essa bola, não sei se vai ser esse o mesmo elenco, né, que vai entrar em campo. Mas se você começa a perceber isso, e vai ser no sábado, você vai conseguir ver esse jogo ao vivo, você começa a ver uma dificuldade do Flamengo, né? O Flamengo, esse gol do Cruz Azul, ele não veio por acaso, apesar de ter sido um gol mais aleatório, numa saída de bola errada, uma finalização, um golaço, o gol vai sendo construído à medida que o Flamengo vai ficando cada vez mais próximo da sua área, vai deixando o adversário gostar dessa questão de subir linha, e o Flamengo não vai aproveitando para contra-atacar. Então quando você encontra isso, essa cotação do Flamengo, se tiver acontecendo isso, essa cotação não vai ser trabalhável. Não vai valer a pena você pegar uma cotação de 1,28. Você precisa de uma equipe dominante. O 1,28 exige um Flamengo com 2, 3, 4, 5 passos para frente, uma marcação centrada, forçando a saída de bola errada do adversário, forçando o chutão, forçando o erro de passe. Isso sim, ir recuperando bola e plantando seus jogadores no campo ofensivo. É isso que uma cotação de 1,28 exige. Qualquer coisa diferente disso, essa odd vai mexer, e se você não trabalha contra o favorito, também não deveria trabalhar a favor nesse cenário. Se o Flamengo estiver apresentando isso, estarei dentro, você provavelmente também. À medida que o jogo mudar, se o Flamengo achar um gol ou se o Flamengo tomar um gol, à medida que o jogo mudar, você tem que repensar a sua posição, se você trabalha no ao vivo, tá? Para deixar correr 90 minutos num jogo tão decisivo, num jogo tão importante, que tem diversos critérios, que pode ter diversas mudanças de cenário, eu não gosto dessa cotação de 1,28, tá? O Flamengo pode passar o carro no Pirâmides e ainda assim eu vou achar que essa cotação de 1,28 ela é baixa, tá? Pelo contexto, pela possível dificuldade. É óbvio, não dá para dizer que essa cotação, se você usar Campeonato Brasileiro, ela tá errada, né? Vamos pegar aqui para ver mais ou menos quanto que deve estar essa cotação do Flamengo contra o Pirâmides. Eu acho que vai ser uma cotação de 1,28, mas deixa eu ver se tem algum valor apresentado aqui. Acho que não dá nem para ver isso agora, não dá para ver, ó. Ainda não tem cotação aqui para saber. Mas se você considerar talvez o Campeonato Brasileiro, você vai encontrar talvez valor aqui. O Flamengo teve cotação baixa contra o Vitória, contra outros adversários. Mas não é um confronto de dois times brasileiros, não é um confronto no Maracanã, não é um confronto onde o Flamengo talvez vai ter um domínio do jogo inteiro. Pode ser um jogo que flutue um pouco mais. O Pirâmides pode marcar pressão, o Flamengo pode surpreender. Então eu não gosto dessa cotação. Com uma odd um pouco mais elevada, eu acho que vai valer a pena. Tá bom? É isso. Vamos seguir com a nossa análise. Tá bom? Vamos começar às 10 horas da manhã, na La Liga, jogo do Atlético de Madrid contra o Valência. Essa é a campanha do Atlético de Madrid até aqui na La Liga. Uma boa campanha, aliás. Quase uma espetacular campanha. São 7 vitórias consecutivas
no total de 8 jogos. 100% das vezes ele abriu o placar. Isso é muito bom e é raro de acontecer. E venceu 88% dos jogos. No geral, é um Atlético que perdeu os últimos 2 jogos. Isso aqui é um problema. Será que já é um indício de perda de força ou foram os adversários do Atlético que dificultaram essa vida? Ou será que foram adversários fáceis? Vamos ver. Os 2 últimos confrontos em casa, fora, uma derrota para o Bilbao e uma derrota para o Barcelona. Isso explica, né? O jogo contra o Bilbao é um jogo difícil e, obviamente, um jogo contra o Barcelona também. Mas, sinceramente, não sei se esse jogo contra o Barcelona foi no Camp Nou, acaba diminuindo um pouco esse peso da derrota, então eu mantenho aqui essa expectativa de um bom jogo do Atlético. O Atlético também virou o jogo contra o PSV na Liga dos Campeões, que é um adversário chato. O PSV vinha de uma boa vitória contra o Liverpool, então a vitória do Atlético contra o PSV passa uma informação bem legal. O Valência não perde há 4 partidas e, no geral, fora de casa, é uma equipe que ainda não venceu. Temos aqui uma cotação de 1,28, vai estar próximo de 1,30 do Atlético de Madrid. A gente pode tentar buscar aqui uma estabilidade do preço. Para mim é um nível de confronto quase acessível. Deixa eu ver só o histórico. Ó. O Atlético venceu 3-0, 2-0, 3-0, 3-2, 3-1. É um nível de enfrentamento acessível, né? É acessível sim. Agora eu não sei se o Atlético vai conseguir passar em branco, né, sem sofrer. Precisa de menos finalizações para marcar, tem menos do que um gol sofrido por jogo, pega um adversário com uma defesa muito frágil, o primeiro tempo não é tão bom, o segundo tempo é. Isso já vem da temporada passada para quem acompanha o Atlético. Então não necessariamente a gente vai ter um Atlético vencendo o primeiro tempo ou dominando o primeiro tempo. É uma expectativa de que ele possa entregar talvez um bom comportamento, mas não é garantia. Talvez, se você não encontrar um bom comportamento no primeiro tempo, você vai aguardar essa cotação melhorar e tentar buscar algo na segunda etapa, tá bom? Theo, o que você me indica para quem está começando, vai trabalhar pré-jogo? 28% que você está indo buscar aí. Você pode usar 28% no odd 2 que vai te pagar a mesma coisa, né? Então você vai arriscar muito menos para tentar ganhar a mesma coisa. Claro, você vai comprar menos tempo de jogo, tá? Mas pelo menos você está, digamos assim, arriscando também um pouco menos. Agora, se o Atlético começar muito bem, não tem problema nenhum, tá bom? No próximo jogo já vamos embarcar em direção à Premier League para falar do Liverpool contra o Brighton. Olha, o Liverpool é uma grande incógnita, né? É muito difícil hoje a gente conseguir analisar o Liverpool de uma maneira coerente. 1,70 para o Liverpool contra o Brighton é uma cotação correta, né? Seria correto, acredito que essa cotação seria por volta de 1,40, 1,45 se o Liverpool tivesse numa boa situação. Afinal de contas, o Brighton é uma equipe muito chata. Mas qual Liverpool que a gente vai esperar? O Liverpool que vem de vitória na Champions contra a Inter de Milão, lá em Milão? Ou é o Liverpool que perdeu dentro de casa de goleada para o PSV, que perdeu por 3-0 contra o Forest, que perdeu para o Crystal Palace também dentro de casa? Quem que eu espero aqui? É muito difícil. Então, nesse momento, na questão de prateleira, não vale a pena a gente, no pré-jogo, já tentar identificar ou adivinhar quem será o Liverpool. Ou você tem tempo, e você vai ter porque é sábado, para conferir qual Liverpool que está em campo, ou fica de fora, deixa seu dinheiro de fora, protege. A fase ruim do time, ela deve ser, na minha opinião, evitada, tá? E se você olha para cá, não tem como não julgar uma fase ruim. É claro, a gente sempre fica tentando encontrar o momento de virada da curva do gráfico, onde o Liverpool vai ascender para cima de novo e tudo mais. Eu prefiro já pegar esse momento de fato acontecendo e não tentar adivinhar o famoso rabo do mosquito. Pum! No mercado financeiro a gente fala muito isso, né? No rabo do mosquito. Aonde as coisas vão virar, seja para cima ou para baixo. Então, o que a gente pode fazer por aqui é aceitar essa cotação, ou seja, falar, beleza, essa é uma odd do Liverpool, entendi, e trabalhar no ao vivo em cima dela, tá? Das últimas vezes que o Brighton enfrentou o Liverpool, olha só, o Brighton venceu o Liverpool na casa dele 3-2, aí o Liverpool recebeu o Brighton, venceu por 2-1, e aí vamos sequências de vitória do Liverpool. O Brighton, quando visitou o Liverpool em Anfield, perdeu de 2-1, perdeu de novo de 2-1, empatou 3-3 e empatou 2-2. Mas no geral, foram 3 vitórias do Liverpool, do Brighton nos últimos 10 jogos. Não confio no Liverpool para pré, então vamos ficar de olho no ao vivo. O Liverpool sai mais na frente do placar, ponto positivo. Falha menos em marcar, ponto positivo. Tem um primeiro tempo relativamente, para comparação, melhor, mas em calibre, em condições normais do Liverpool, até bem abaixo, tá?
mas o Brighton tem um primeiro tempo ruim. Então, entre estar a favor do Liverpool ou contra o Brighton num momento aleatório ou estar a favor do Liverpool contra o Brighton no momento onde o Brighton joga pior, eu prefiro estar no momento onde ele joga pior. Na verdade, eu prefiro estar no momento onde as duas coisas casam. O Liverpool tá bem e o Brighton tá mal. Então pode ser que seja aqui dentro da primeira etapa. A maioria dos gols marcados do Liverpool, no entanto, são no final do jogo. Então se você quiser correr menos risco, tentar usar uma stake menor, ou até mesmo tentar, buscar um momento de maior agressividade do Liverpool, pode ser no começo. O fato é que o Brighton sofre muito no meio do primeiro tempo. Então talvez se você encontra um Brighton nas cordas, um Liverpool muito bem, pode ser interessante ficar de olho aqui nesse momento, comprar essa vitória ou esse momento do Liverpool, contra o Brighton a favor do Liverpool. Se você quiser pensar em gols por aqui, como a situação do Liverpool está muito ruim, eu só entraria em gols se o Liverpool estivesse vencendo com uma margem de 2 gols. Está aparecendo aqui que 1-0 para o Liverpool seria uma situação que o Liverpool abraçaria para sanar um pouco do prejuízo, E colocar mais uma vitória na conta, aí já seriam alguns jogos sem perder, Seria mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4, seriam 5 jogos sem derrota, já daria para o Liverpool dar uma respirada. É possível ainda disputar o título? Na minha opinião, não. Mas já daria para o Liverpool dar uma respirada. Falando em título da Premier League, esse Chelsea pode ser um dos candidatos. Tem 2 pontos a mais do que o Liverpool, mas é ainda um time muito instável, E aqui enfrenta um adversário de característica muito clara. Toda vez que a gente vai analisar o Everton, você já sabe o que eu vou falar para você. O Everton é um time que não tem muita emoção de jogo aleatório, de jogo pirotécnico, de jogo agressivo. O Everton geralmente é um time compactado, muito bem defensivamente. Quando precisa ir ao ataque, não necessariamente vai ter facilidade, como teve, por exemplo, contra o United. Ele tomou o cartão vermelho numa bobeira do zagueiro, dos 2 jogadores brigando entre si. Eu nunca tinha visto isso. Um jogador do próprio time dando tapa na cara do outro. Enfim, Imagina você estar no mercado e tomar um cartão vermelho porque o seu próprio companheiro bateu, enfim, Depois o Everton foi lá, fez um golaço de fora da área e venceu o jogo contra o United. Então a característica do Everton aqui é de fato um time que consegue se defender muito bem. Vem de uma vitória contra o United, como eu falei, tomou 4 do Newcastle, venceu o Bournemouth e venceu o Forest. O mesmo Forest que venceu, por exemplo, a equipe do Liverpool. Então, o que você pode esperar por aqui? Provavelmente uma estabilidade do preço do Chelsea, ou para trabalhar a favor do Chelsea ou para trabalhar contra o Everton. Muito provavelmente aqui um jogo mais under, um jogo mais amarrado, porque é a característica do jogo do Everton. Se por acaso o Everton conseguir sair na frente, o jogo continua under. Se por acaso o Everton segurar o 0-0, óbvio, o jogo vai continuar no under. Se o Chelsea sair na frente, vai depender muito do comportamento do Everton, porque ele pode priorizar também a questão de saldo, Não é uma campanha ruim do Everton, pelo contrário, na 7ª colocação, para um time que disputou contra o rebaixamento na temporada passada, isso aqui é excelente. Então, para mim, eu só pensaria em gols de novo com aquela nossa margem de 2 gols, tá? Para mim é um nível de enfrentamento, já que a gente está falando de favorito aqui, difícil. Eu volto até aqui no Liverpool também para marcar o nível de enfrentamento do Liverpool, que também é difícil, porque temos uma fase ruim da equipe do Liverpool. Do Atlético de Madrid eu acho que eu não marquei, O Atlético de Madrid para mim, ele é um confronto... eu já marquei sim, marquei acessível. Show de bola. O Chelsea, só para fechar essa análise, a maioria dos gols marcados do Chelsea são marcados aqui, no começo do segundo tempo. Então pode ser um cenário. E o Chelsea dentro de casa tem sofrido muito nos últimos minutos. Aí para você que gosta de se posicionar a favor do favorito vencendo ou contra a equipe perdendo, é bom você compactar pelo menos um pouquinho dessa necessidade que você quer com o que está acontecendo no jogo. Se for um Chelsea já em vantagem, mas muito recuado, pode ser que ele esteja chamando o problema, tá? Vamos visitar rapidinho, eu não sei se vale a pena fazer esse jogo na Itália, Parma e Lazio. Tá muito parelho, eu deixaria mais aqui para um jogo de correção. A Lazio ainda não é um time que passa tanta confiança nessa temporada. 10ª posição contra o 15º, tá muito distante de ser aquela Lazio que a gente conhecia, na época de Ciro Immobile e tudo mais. É uma Lazio que ainda não se reencontrou, tá? Fica a seu critério. O que a gente pode analisar por aqui, Tá vendo? A Lazio fora de casa venceu só uma partida, o Parma em casa também. Jogo muito, muito centrado, muito parelho. O Lazio não faz um bom primeiro tempo. Segundo tempo também não é muito bom. Vamos deixar esse jogo aqui como algo complementar?
Então vamos lá, eu vou tirar a correção de preço, vou colocar aqui como um complemento. Vai ter um barulhinho aqui fora, mas vocês sabem mais ou menos o que é um caminhão virando aqui, mas vamos embora. Também às 2h30, nós temos na Alemanha um jogo do Leverkusen contra o Colônia. Um pouquinho mais de favoritismo aqui para o Leverkusen, ocupa a 4ª colocação, não é um Colônia mal, tá? Um Colônia na 8ª colocação. Eu acredito que o Leverkusen vai brigar com o Leipzig aqui por essa 2ª colocação esse ano, mas vamos tomar cuidado com a equipe do Colônia, tá? Deixa eu dar uma olhada na estatística, mas eu tenho para mim que o Colônia não é uma equipe boba. Ó, no geral, o Colônia não vence há 4 jogos. Em casa, aliás, fora de casa venceu apenas 2. Acho que o mercado está levando isso em consideração. Entretanto, o Colônia sai na frente com alguma frequência, não é o suficiente para bater o Leverkusen aqui, mas é uma equipe que falha em marcar pouco, tá? Então a gente pode ter até um índice bom de ambas marcam por aqui. Ó, pode ser um cenário de ambas. O time do Colônia, entretanto, tem uma defesa pior. O Leverkusen tem um aproveitamento de finalização bom, mas o do Colônia também é muito bom. O primeiro tempo aqui faz diferença. O Leverkusen tem o primeiro tempo melhor. É favorito o Leverkusen, tanto pelo futebol quanto pelos números. É um time que marca muito no começo. É aquele tipo de jogo, né? Que a gente vem para tentar buscar esses primeiros minutos. Seja a favor do Leverkusen, seja contra o Colônia, para tentar encontrar esse primeiro gol. Mas é, para mim, um nível de enfrentamento intermediário, tá? Só no ao vivo aqui, pelo amor de Deus. 2h30 também nós temos Barcelona. Aí já começa a ofuscar um pouco o brilho do Leverkusen, porque é um horário mais difícil de você gerir 2 jogos. O Barcelona jogando contra o Osasuna com uma cotação de 1,22. Não tem muito que a gente inventar aqui. É um Barcelona que saiu atrás do Frankfurt, mas conseguiu virar o jogo. É um Barcelona que ainda deixa muito espaço, ainda oferece muita oportunidade para o adversário, mas é isso daqui que a gente vê. Ó. São 8 jogos dentro de casa, 8 vitórias consecutivas. Não dá para ficar, vamos dizer assim, duvidando do que o Barcelona é capaz de fazer. A gente pode talvez duvidar da história que o jogo vai ser contado. Ah, talvez ele vai sair atrás e ter que virar de novo, ou então ele vai sair na frente e vai tomar um empate. Beleza, mas é um Barcelona que tem feito muito bem aqui o seu dever de casa. Marca muito, sai bastante na frente, não falhou em marcar em nenhum jogo, tem simplesmente 26 gols marcados em casa contra um Osasuna que marcou 3 fora. Então não tem muito o que inventar. É um jogo para estabilidade de preço, de nível de enfrentamento acessível e que se você vê um Barcelona na frente com margem principalmente 2 gols, também é um jogo interessante para gols. Não tem o que inventar por aqui. O Barça é bom no primeiro tempo, no segundo, o Osasuna toma muito gol no segundo tempo. Se você quiser pensar, o Barcelona foi para o segundo tempo empatando. Pensar numa vitória do Barça pode ser bom. Pensar talvez num cenário do Barça marcando 2 gols pode ser bom. O Osasuna saiu na frente. Pensar numa virada do Barça pode ser boa também, tá? Eu acho que vai ser um cenário sempre interessante. O Barça é aquele time que marca muito nos extremos, né? Começo e final de jogo. Não tem muito o que inventar. Se tivesse que fazer ou o Barcelona ou o Leverkusen nesse horário, com certeza olharia para a equipe do Barça. Na França, o time do PSG joga contra aqui o Metz. Time do Metz na última colocação da tabela. Esse jogo, a gente tem até que dar uma olhada, porque pode ser que ele até seja anulado. Quer ver? Final do Mundial, do Intercontinental. Vai ser no dia 17 de dezembro. Ah, não. Vai ser não. Se é no dia 17, tá tranquilo. Então o PSG ainda vai ter um tempinho, né? Para poder. Antes desse jogo, ele vai ter provavelmente aí esse jogo contra a final. Então, depois desse jogo, ele vai ter o jogo da final. Então, provavelmente, ele, se precisar poupar, depende do adversário, né? Às vezes pega um adversário mais acessível. Eu não sei como é que foram os jogos que antecederam no Intercontinental. Tô gravando de maneira antecipada. Hoje, por exemplo, o Cruz Azul pega o Flamengo. Então, independente disso, acho que o PSG vai com a sua força máxima contra o Metz. Nesse momento, está atrás do Lens no campeonato francês. Também não vamos inventar moda. Jogo para estabilidade, confronto acessível, para estar a favor daqui do PSG. Nos últimos jogos, o PSG fora de casa não entregou tanta superioridade assim, em relação a vitórias constantes, mas é o primeiro a marcar com frequência, falha pouco em marcar, tem mais gols marcados que o adversário, aproveitamento de vitória também. Não é um primeiro tempo, entretanto, tão vitorioso do PSG, tá vendo? Menos de 40% de vitória no quesito fora de casa é pouco para a equipe do PSG.
mas é uma discrepância de elenco muito grande, né? Então, se o PSG colocar um time minimamente titular aqui já é o suficiente. Da última vez que enfrentou a equipe do Metz, venceu os últimos 10 jogos? Exatamente. Venceu os últimos... mas aí a gente tem confronto de 2019 para trás, né? Mas as últimas vezes que esteve lá... Aliás, deixa eu dar uma olhada se tem algum tipo de tabu aqui. Tá aparecendo, hein? Das últimas 15 partidas entre eles, o PSG venceu consecutivamente as 15 e não perdeu em 16. Over 2,5 nas últimas 4 de 5 e, obviamente, se o PSG venceu as últimas 15, o Metz sofreu gol também nas últimas 15. O PSG também abriu o placar em todos os últimos 10 jogos. Não tem o que inventar, né? Confronto acessível demais para a equipe do Paris Saint-Germain. Na Itália, a Atalanta pega o Cagliari depois de virar contra o Chelsea na Liga dos Campeões. Boa vitória da Atalanta para dar confiança, mas ainda é um time liberando a Lazio, que passa muito pouca confiança. Muito pouca é foda, né? Mas que passa pouca confiança. Nesse momento, a Atalanta até pode trazer para você aquela famosa memória afetiva, mas eu ainda não compro esses tipos de odds da Atalanta a 1,34, a 1,33. Os últimos jogos do Cagliari, fora de casa apenas uma vitória. No geral, o Cagliari conseguiu uma vitória contra a Roma, que pode dar um pouco de confiança para a equipe, mas fora de casa é uma equipe que venceu apenas uma, vem de 5 jogos sem vencer, e pega uma Atalanta que, embora não tenha perdido muito, também não venceu. Então uma equipe que só venceu 2 partidas em casa, tem uma cotação de 1,33 e eu vi para esse jogo com uma venda nos olhos para apostar a favor, eu seria completamente inocente. E não dá para ser inocente aqui nas apostas. A gente pode brincar, a gente pode, sacanear e tudo mais, mas ser inocente é sacanagem. Por quê? Porque é o nosso dinheiro que está em jogo, não é uma ficha, não é uma coisa de brinquedo, não é uma ilusão, é dinheiro. E a partir do momento que a gente coloca dinheiro, a gente tem que ser um pouquinho racional, para não dizer o contrário, né? Então, para mim, é uma situação que você precisa ver para crer. Ou é uma Atalanta massacrante ou nada feito. Não tem discussão nesse tipo de situação com o nosso dinheiro. Ou vai entregar valor, ou vai entregar o que a gente quer, ou a gente fica de fora, tá? O time da Atalanta precisa de mais finalizações no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo da Atalanta é muito fraco. O segundo tempo é um pouquinho melhor do que o Cagliari, mas nada que justifique uma cotação de 1,33. Você pode embarcar nesse barco se a Atalanta dentro de casa estiver te dando sinal, principalmente no primeiro tempo. Fora isso, seria, na minha opinião, você queimar uma largada que não há necessidade de ser queimada. Das vezes que a Atalanta jogou com cotação de 1,33, onde a expectativa de vitória é 75% das vezes, a Atalanta só conseguiu vencer 64%. São 11% a menos de entrega de valor. Não tem valor. Théo, mas ela venceu. Paciência. Estou falando agora de médio e longo prazo, tá? Então, para mim, eu vou deixar aqui como um jogo complementar. Depois nós vamos para a Inglaterra para falar, na verdade vamos falar sobre 2 odds esmagadíssimas, né? Uma sobre o Arsenal enfrentando o Wolverhampton, uma cotação muito baixa, e aí não tem nenhuma discussão aqui do porquê que essa odd está baixa, porque o Wolverhampton é um time que caminha rumo à Série B, né, a Championship, com passos largos. Infelizmente, tem vários brasileiros por ali, vários jogadores que a gente conhece, mas é muito difícil o Wolverhampton hoje aprontar para cima do Arsenal. Pode acontecer? Pode. Inclusive, a gente não vai vir aqui com a famosa bunda na janela. A gente vai tentar interpretar muito bem o que a gente está fazendo, porque a vitória do Arsenal aqui é extremamente provável. É certeza? Não é certeza, mas é extremamente provável. Quem que vai entrar em campo? Vai estar o Martinelli, o Gyökeres, o Saka, vai estar todo mundo? Ótimo, beleza. Como é que tem sido o histórico dos dois? Das últimas vezes que o Arsenal pegou o Wolverhampton, ele venceu 8 consecutivamente. Ele não deixou de marcar nas últimas 20. Estou aqui colando, né? Claro que eu não vou lembrar de todas as informações. O Arsenal saiu na frente em 6 das últimas 6. Então, assim, tem sido bem acessível. A última vitória do Wolverhampton para cima do Arsenal foi em 2021 na casa do Wolverhampton, jogando no Emirates. A última vitória do Arsenal a última vitória do Wolves foi em 2020, desde então 2-1, 5-0, 2-1, 2-0. Então não tem muito o que inventar. Você tem metodologia para esse tipo de cotação esmagada? Não, Theo, eu não gosto de trabalhar essas odds, então você não entra, tá? Quando o Arsenal joga com esse tipo de cotação, ele entrega valor, mas olha só, presta atenção, a expectativa de vitória é
87%, ele vence 88%. Tá vendo como é que é aquela situação assim, ó, bem no fio da navalha? Por quê? Porque são odds muito esmagadas. Ali qualquer ajuste para baixo de uma casa de aposta, ela já te coloca numa situação de EV nulo, né, que a gente chama do valor esperado no 0-0, trocando dinheiro com o mercado. Mas eu não critico você que venha para trabalhar a favor do Arsenal. Para mim é um adversário muito acessível, é um jogo para estabilidade do preço, aí talvez até para handicaps, -1, -1,25 do Arsenal, até mais se você quiser, porque eu acredito que o Arsenal conquistando uma vantagem cedo aqui, ele pode até vir a golear esse jogo. O que o Wolverhampton pode fazer? Se fechar completamente, se tentar se segurar, isso vai dar muito mais volume ainda para o Arsenal, mas fazer o quê? É o que dá, né? E talvez pensar numa situação de tentar um contra-ataque. Se sair na frente, vai se fechar ainda mais, mas eu ainda acho que o Arsenal pode virar esse jogo. Problema: toda vez que a gente tem esse tipo de cenário, tudo vai estar esmagado. O ambas vai estar esmagado, o over vai estar esmagado, a virada do Arsenal vai estar esmagado, o handicap -1, -1,25 do Arsenal vai estar esmagado, tudo. Então, ou você precifica para encontrar valor, ou você fica de fora, tá? É provável vitória do Arsenal? Sim. É uma oportunidade para você? Talvez não, tá? E aí a gente fecha com uma cotação mais baixa ainda, que é a odd do Sporting contra o AVS. Essa daqui eu vou deixar simplesmente como um complemento. Eu sinceramente não gosto desse tipo de cotação tão esmagada, não trabalho e também não indico. Ah, mas é só para completar um bilhetinho, é só para fazer isso, para fazer aquilo. Eu não gosto, tá? Mas eu não vou obrigar você a fazer o que eu não gosto ou a fazer o que eu gosto. Simplesmente vou dizer para você que é muito difícil encontrar valor nessas cotações, tá? Porque é na certeza que você tem a maior quantidade de volume sendo transacionado e é ali que a casa mais coloca dinheiro no bolso. Mas eu não vou ficar aqui também doutrinando o que você deve ou não fazer com o seu capital. Mas para mim é um jogo só para complemento. Fechou? Então, um sabadão onde você vai ter mais horários aqui, ó. Das 2 horas até as 10. Na verdade, da parte da tarde tá bem complexo, né? Às 2 horas tem Lazio e Parma. E aí você já vai emendando ali Barcelona, Leverkusen, PSG e tudo mais. Eu, com todo respeito, se eu tivesse que listar jogos só para fazer neste dia, eu vou até colocar aqui, ó, o nosso clube de membros que está sendo desenvolvido, tá? Eu olharia com carinho. Por exemplo, vou desmarcar o que eu não faria, ó. Vou tirar o jogo do Sporting contra o AVS. Eu não vou fazer o jogo da Atalanta contra o Cagliari, tá? Eu não vou fazer o jogo do Leverkusen contra o Colônia e nem do Parma contra a Lazio. E vou fazer isso daqui. Então nós temos 6 partidas para ficar de olho, eu particularmente. Então eu tenho aqui, ó, o horário das 10, meio-dia, depois meio-dia de novo, aqui é um horário conturbado, né? E aí depois na parte da tarde é o que eu pretendo fazer no meu sábado. Você ainda tem aqui, por exemplo, o Galatasaray, você tem o próprio Leverkusen que eu já falei, o Frankfurt jogando contra o Augsburg, foram esses jogos de favoritos no dia. Sigo desenvolvendo devagarzinho o nosso novo clube de membros, vai ficar bem legal, vai ajudar bastante a gente no planejamento, mas principalmente no conteúdo que vai ser publicado ali, pra gente não ficar dependendo só do YouTube, né? Se você não é membro do YouTube, fica o convite, mas o YouTube acaba limitando muito o povo brasileiro, que não tem acesso a cartão de crédito internacional sempre, né? Então vai ser uma forma da gente estar junto em um local mais privado, onde eu vou poder também postar os meus estudos de caso sem ficar limitado. Ah, a UEFA deu direito autoral aqui e tudo mais. É difícil a gente poder estudar mais aprofundado. Muito obrigado pela sua companhia, que seja um sábado excelente para você, de muita cautela, de muita gestão, mesmo nos períodos ali onde você acaba tomando algum prejuízo, não sai do seu rumo, do seu foco e claro, sobrou um tempinho, sai do computador, levanta a bunda da sua cadeira, vai curtir sua família, deve estar um dia bonito lá fora. Um abraço, fica com Deus.